Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidado do Alto. Um momento muito especial de olharmos para dentro sem deixarmos de olharmos para o alto. Eu tô muito feliz hoje, mais um dia, tô muito grata. Hoje eu até me emocionei quando eu finalizei o roteiro do podcast, do episódio de hoje, porque como é bom, né, termos a palavra de Deus e como ela é viva, como Ele nos instrui, nos ensina e nos direciona quando nós temos essa sede, né, de buscá-lo, de aprender mais dele. E tem sido um momento tão incrível esse de mergulhar na palavra de Deus em torno dessa temática que é o autocuidado. Eu espero muito que esteja abençoando a vida de vocês, assim como tem sido uma bênção aqui para mim, porque como eu costumo falar para vocês, quando eu tô criando roteiro, estudando para os assuntos, para os episódios, Deus vai falando comigo, vai batendo em áreas que eu preciso melhorar, que eu preciso ajustar. Então, assim, todas nós estamos juntas nesse processo, vivendo uma vida que agrada ao Senhor, nos cuidando, vivendo na perspectiva que Deus quer que a gente viva. Então, vamos lá, agora para hoje, dia 1º de abril, um novo mês. Eu amo o início de tudo, eu amo a segunda-feira, eu amo o início de mês. Acho que é um momento legal pra gente não esperar o ano novo. Eu acho que são novos recomeços, sabe? Oportunidades que nós temos para recomeçar, para procurar essa energia de começo, que eu acho que é muito legal, muito importante pra gente se organizar, se reorganizar, olhar para dentro. Então, desejo que seu mês seja muito, muito, muito abençoado, cheio de Deus, cheio da vontade de Deus, e que nós possamos estar nos desenvolvendo diante dele, ouvindo o que ele tem que ir ajustar na nossa vida e melhorando, olhando para dentro, entendendo o que o Senhor quer arrumar e organizar dentro de nós e obedecendo a sua vontade, fazendo a sua vontade. Então, lá em Provérbios 1, o começo aqui, né, de Provérbios fala desse convite, né, a sabedoria, da importância da sabedoria. E Deus falou muito comigo com os 2 últimos versos. E a gente vai destrinchar ele hoje aqui. A gente começa assim, na versão NVI. Pois a rebeldia dos ingênuos os matará. E aqui a gente já começa com uma grande lição. Nos afastar do Senhor e procurar viver do nosso próprio jeito nos destrói. Sabe uma coisa que tem nos destruído? Tem nos deixado exaustas, drenado nossa energia? É viver como se tudo dependesse apenas de nós. Eu acho que, na verdade, isso é uma das coisas que mais pesa pra gente. Mais pesa o nosso dia, mais pesa o fardo, né? Que a gente pensa assim, poxa, Deus diz que o fardo é leve, mas meu fardo tá muito pesado. Nós acabamos vivendo por esse prisma, como se tudo dependesse da força do nosso braço apenas. A gente aceita Cristo como Senhor da nossa vida, mas tem áreas que, na verdade, quem reina de verdade somos nós. Sequer deixamos Deus olhar ali na brechinha da porta. É uma área que às vezes a gente nem ora, porque a gente pensa assim, não, isso é eu que tenho que resolver, isso é eu que tenho que fazer. Isso, você nem inclui Deus nessa área. Certas áreas da nossa vida nós temos agido com rebeldia, como ingênuas, como diz o versículo, achando que sozinhas vamos resolver, esquecendo de clamar pelo Senhor, buscar da sua sabedoria, pedir dele estratégias, formas e discernimento para enxergar cada situação e agir em conformidade com a sua vontade. Pode ser que estejamos em algumas situações agindo em coisas que ele quer que apenas confiemos nele. Ou pode ser também que estejamos negligenciando algo que ele gostaria que nós estivéssemos agindo. Entende? Tudo isso, esse discernimento de colocar em prática a vontade de Deus é a sabedoria. É entender de fato a vontade do Senhor e obedecer. Por vezes ele vai dizer, acalme, eu preciso agora que você só confie em mim. Não haja, não faça nada. E vai ter momentos que ele vai dizer, faça. A gente vê muito isso, muito claro na conquista de Jericó, né?
Ele falou, ó, em alguns dias vocês só vão andar. No final, vai ter um dia específico onde vocês vão gritar. Então, assim, ele dá a ordem. Tem momentos e momentos na nossa vida. E que é ele que vai dar esse direcionamento para quando nós devemos gritar, quando nós devemos só andar, ele nos vai dar. Ele é que nos dá essa sabedoria. Por isso que a gente precisa buscar nele. Precisamos persistir em buscar a vontade de Deus para todas as áreas da nossa vida. Parar de nos sobrecarregarmos, acreditando na mentira de que as coisas só vão funcionar se nós estivermos fazendo. Aí às vezes a gente fica, não, eu preciso entender sobre isso, eu preciso mergulhar nisso. Eu já vivi uma situação na minha vida que eu falei, não, eu preciso comprar vários livros sobre esse assunto, preciso mergulhar sobre esse assunto, entender como que faz, o que faz. E depois de me mover muito e não ver nada acontecendo, o Senhor falou comigo assim, na realidade eu ouvi o Senhor falar, né? Porque às vezes o Senhor tá falando, a gente tá tão fazendo barulho que a gente não ouve. E o Senhor falou assim, filha, eu não quero que você corra para lugar nenhum. Você pode só fazer uma oração, você pode só me buscar primeiro. Mas a gente costuma agir, e depois a gente fala, agora o que me resta é orar, né? A gente deixa por último isso. Então a gente precisa persistir em buscar a vontade de Deus. Parar de nos sobrecarregarmos, acreditando na mentira de que as coisas só vão funcionar se nós estivermos, ou tentando imitar a vida das pessoas na internet, por exemplo, ao invés de descobrir o que Deus deseja e espera da nossa vida. Porque às vezes a gente abre, menina, olha essa mãe, ela é incrível, ela tá fazendo essa atividade com o filho, ela tá fazendo essa programação. Nossa, olha essa mulher maravilhosa, de Deus. Ela tá fazendo X coisa com o marido dela. Ai, que incrível. Ai, mas poxa, pena que eu não sou assim. Como eu sou uma péssima mãe que eu não consigo fazer isso. Como eu sou uma péssima mulher. E aí a gente fica gastando nosso tempo nos cobrando por uma coisa que a gente está vendo na vida das pessoas, em vez de a gente estar buscando, Senhor, o que tu queres da minha vida? Qual é a tua vontade para minha vida? Aonde tu queres que eu foque agora? Na fase que eu tô, no momento que eu tô. Porque existem mulheres que às vezes, que não são mães, por exemplo. E aí eu me cobro viver a realidade de uma mulher que não é mãe, sendo que eu sou mãe. Às vezes tem uma mulher que ela é mãe, mas ela é mãe de filhos adolescentes, que é uma outra fase diferente da minha, que sou mãe de bebês, né? De criança pequena, um pequenininho e um bebê. Então assim, cada uma tem uma realidade específica. E não quer dizer que é melhor ou pior. É a realidade que Deus nos deu. É o que temos hoje. E por isso que a gente precisa procurar dele sabedoria e discernimento para entender o que ele quer para a nossa vida dentro da nossa realidade. E não a gente ficar se igualando à realidade de outras pessoas. Esperando viver, nos cobrando, colocando esse peso em nós. Porque não, eu tenho que viver como fulana, como beltrana, como ciclana. Sendo que a realidade dela não é a nossa. Em todos os aspectos. E essa pressão e essa cobrança nos mata. Nos mata porque nos afasta do que Deus nos criou para ser e fazer. Nos destrói porque é a expressão da nossa rebeldia. Onde vivemos como se a nossa vontade fosse melhor que os propósitos de Deus. Onde vivemos procurando incessantemente a nossa vontade. E a gente fica exausta porque a gente quer fazer tudo. A gente quer dar conta de tudo. E esse tudo muitas vezes inclui várias coisas que talvez não seja a vontade de Deus para a nossa vida nesse momento, na nossa realidade. Percebe? Às vezes é a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. E talvez Deus está nos chamando para fazer outras coisas além da nossa realidade, só que não cabe mais na nossa agenda, porque a gente colocou tanta coisa. E ele fala, pera, não é isso que eu quero. Então a gente precisa entender que essa nossa rebeldia sutil, porque às vezes a gente lê esse versículo e a gente pensa assim, não, é as pessoas que não seguem a Cristo, que não amam o Senhor. Sim, mas tem áreas da nossa vida às vezes que a gente não está seguindo a Cristo, que a gente não está seguindo a vontade dele, percebe? Ele já me sinalizou aqui que área é essa da minha vida que eu preciso realinhar, reajustar, que muitas vezes foi desviada do propósito dele, eu preciso voltar e alinhar ela com o propósito. Eu espero que você esteja percebendo já aí o que o Espírito Santo vai falando ao seu coração. E a gente segue no versículo que diz assim, e a tranquilidade dos tolos os destruirá. Tem uma versão que eu achei muito legal também, que diz assim,
Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. É importante a gente entender que o processo de autodesenvolvimento exige muita humildade. Olhar para dentro é olhar de fato quem somos, checarmos no espelho aquela espinha, aquele cabelo em pé, aquele alface no dente, sabe? Coisas que podem ser melhoradas, cuidadas, mas que às vezes são difíceis de enxergar e assumir. Mas que se a gente não reconhece, a gente vai seguir tranquila e satisfeita com quem nós somos, como diz o versículo. Satisfeita como nós somos, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ou seja, seguiremos tolas. Eu já vivi algumas situações onde eu precisava, por exemplo, falar em público. Por vezes eu me pegava muito insegura. Às vezes eu até passava mal. Eu lembro direito, na época do meu TCC, que eu dei uma boa passada de mão depois que eu apresentei. Eu precisei reconhecer que não bastava eu dizer é que eu sou tímida ou é minha personalidade. Eu entendi, sim, que talvez nunca me tornaria uma pessoa que facilmente conversa com as pessoas na fila, por exemplo, faz uma amizade em 2 segundos, sabe? A pessoa que é super comunicativa. Mas eu reconheci que não dava para me isolar. Comunicação é importante e podia sim ser desenvolvida, pode ser desenvolvida. Que eu poderia viver novas experiências, abraçar novas oportunidades, se eu ajustasse isso. Se eu me incomodasse, se eu procurasse desenvolver. Como diz o versículo, né? Se eu não estivesse satisfeita comigo mesma. Então hoje eu consigo, com muito mais segurança, depois de muito treino, muita exposição, gravar vídeos, fazer palestra, dar aulas. Sim, tem algum nível ali de insegurança, de nervosismo que acontece, mas nada que me paralisa ou que me impeça de viver essas experiências. O que estamos satisfeitas em nossa vida, que na verdade Deus deseja mexer. Deus tem nos convidado para ajustar, para aprender uma nova forma. Nesse momento da minha vida, vou abrir aqui para vocês, que eu estou desenvolvendo a habilidade da organização. Eu não sou uma pessoa naturalmente planejada e organizada, que bota tudo em documento, que, assim, só para falar dessa minha evolução, todos os episódios estão todos documentados, tá, gente? Estou evoluindo nisso, olha que legal, celebrem comigo. Isso jamais aconteceria uns anos atrás. Porque eu sou uma pessoa que boto no papel. Inclusive, eu comecei o podcast escrevendo no papel, né? Depois eu fui entendendo, poxa, eu posso documentar isso, né? Para ter esse material depois todo escrito. E organizado. Então, assim, a organização não sou uma pessoa que primeiro... Não, já documentar, já deixar tudo organizado para depois quando eu procurar. Então, assim, eu não sou uma pessoa que naturalmente tem essa característica aflorada, entende? Mas eu entendi que eu não podia simplesmente ficar satisfeita com o meu nível de organização. E eu vim praticando dia após dia, não é fácil. Colecionando os meus fracassos, minhas vitórias e aumentando o meu nível de pouquinho, porque como eu falei para vocês, hoje é muito tranquilo para mim. Eu abri, já faz parte da minha rotina, eu abri o documento aqui, hoje eu tenho minha agenda já toda organizadinha, não consigo olhar todo dia, então assim, sabe, eu vou vendo as evoluções. Mas por quê? Porque eu decidi não estar satisfeita, eu decidi sair da tranquilidade, da tolice, de que estava bom do jeito que estava e ser destruída por ela, como diz o versículo. Eu decidi praticar, fazendo exercício de humildade, de reconhecer que não está bom, que eu preciso melhorar, que a organização pode me levar para um desenvolvimento pessoal, para um outro nível, para uma organização que vai glorificar muito mais a Deus, que, por exemplo, eu me estresso muito quando eu procuro uma coisa e eu não acho. Mas isso é fruto de uma desorganização, entende? E aí eu acabo, às vezes, pecando por uma habilidade que não estava ainda desenvolvida em mim, que eu preciso desenvolver. E quanto que ela pode melhorar na minha vida e me fazer mais parecida com Cristo? Entende? O impacto que certas mudanças na nossa vida podem ter, espiritual até, né? Na forma como a gente vai se assemelhar a Cristo ou não. E a gente precisa olhar para isso. Só que dói de olhar assim e dizer, olha, eu não sou a pessoa mais organizada, dói se ver assim.
Poxa, eu queria ser mais. Meu nível de organização não é o suficiente, não estou satisfeita com isso. E às vezes você sabe qual é a área. Eu imagino que Deus já esteja falando ao seu coração. O que precisa ser ajustado por aí? Onde você precisa sair dessa falsa tranquilidade que você está fingindo que está tudo bem, está tranquilo, e enfrentar o desconforto de melhorar, de ser mais parecida com Ele. Qual é a área? Qual é o nível que o Senhor está satisfeito ou não está com algumas áreas em você? Deus é o maior interessado em nos desenvolver, no nosso autodesenvolvimento, porque Ele quer que sejamos parecidas com Ele. Ele quer que nós brilhemos a sua luz. Então, hoje o foco é autodesenvolvimento. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode fazer para nos tornarmos semelhantes a Cristo? E por fim, no versículo diz: mas quem me ouvir viverá em segurança e estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Semana passada, eu ouvi uma frase que eu gravei assim no meu coração. Eu ouvi lá no seminário de estudo bíblico da igreja que faz parte, que disseram assim: o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. Por mais que seja desconfortável olhar para as nossas dificuldades, que seja difícil entregar o controle de certas áreas, seja por vezes desafiador descansar de verdade no Senhor, sem dar o nosso jeitinho ou de tentar ajudar Deus, por vezes seja um tanto doloroso aprender algo novo e persistir em mudar coisas que sempre foram de uma determinada forma em nós. Que seja desafiador se humilhar e se sentar na cadeira de aprendiz e se permitir aprender com quem sabe mais daquela área. É isso que precisamos fazer. E aí é que mora a verdadeira segurança e paz, como diz o versículo. É quem vive a vontade de Deus. A paz que não é livre de desconforto, mas é sobre enfrentar todo e qualquer desafio que Deus nos convida a enfrentar. Porque Ele lutará por nós, Ele não nos abandonará, Ele nos levará para um outro nível de desenvolvimento pessoal. Como eu falei para vocês, Ele é o maior interessado no nosso autodesenvolvimento. Que nós possamos buscar nele, que nós possamos pedir que Ele sonde essa minha oração, que o Senhor sonde o seu coração e a sua vida e lhe mostre qual é a área que você precisa abrir mão da sua vontade e abraçar a vontade de Deus, largar toda essa rebeldia que pode estar te destruindo, que pode estar te machucando, pesando, te deixando exausta. Essa rebeldia, essa sede que você tem de seguir apenas com a força do seu braço. Que o Senhor te mostre e te direcione qual é a vontade dEle para você nessa área. Que você possa também enxergar, que o Senhor possa te mostrar quais as áreas que Ele quer desenvolver em você. Quais as características, habilidades que Ele quer que você aprenda, que você desenvolva, que você sempre fala: não, mas eu sou assim, não, isso aqui eu não mudo. E que Ele está batendo aí, ó, Ele está pedindo. E que Ele venha dar a força, a sabedoria, o discernimento para você entender por onde você começa, o que você faz. Um passinho de cada vez, com persistência, na companhia dEle. É possível a gente evoluir cada dia um pouquinho mais e nos tornarmos parecidas com Ele. Que essa seja a nossa sede constante. Deus abençoe sua vida. A gente se encontra amanhã. Se esse podcast abençoou, te edificou de alguma forma, que você possa deixar aqui sua reação, o seu curtir, e compartilhar também com outras pessoas, com outras mulheres, para que juntos possamos crescer, nos desenvolvermos, olhar sempre para dentro, procurando nos melhorar para a glória de Deus. Um grande abraço.